Ok, vocês estão prontos? Prontos. Vamos começar para orar. Heavenly Father, we dedicate this afternoon to you. Pai Celestial, nós dedicamos essa tarde a Ti. We thank you for the joy of the Lord in the house. Nós te agradecemos pela alegria do Senhor nessa casa. And we pray you open our hearts E nós oramos para que o Senhor abra os nossos corações, and open our minds abra as nossas mentes and lead us by your Holy e Spirit. nos lidere pelo Teu Espírito Santo. We pray for a breakthrough. Nós oramos por um romper. We pray for a revolution Por uma revolução of love uma revolução de amor from this moment onwards. desse momento em diante. Em nome de Jesus. Amen. I'd like you to turn in your Bibles to Luke's Gospel, chapter 1. Mark's Gospel, chapter 1, Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verses 14 and 15. versículos 14 e 15. I'm going to allow a friend of mine to read the Bible. Eu vou permitir que um amigo meu leia a Bíblia. This man is a very famous actor in Britain. Esse homem, ele é um ator muito famoso na Grã-Bretanha. His name is David Suchet, O nome dele é David Suchet. and he played in the Agatha Christie series Hercule Poirot. E ele fez uma performance numa peça chamada Television, Hercule Poirot. Hercule Poirot. É uma série britânica. You know this series, Britannica? Alguém conhece essa série? Very, very interesting. Muito, muito interessante. He is a born-again believer, Ele é um crente nascido de novo. and he has audio Bible Ele tem uma Bíblia em áudio, from Genesis to Revelation. de Gênesis a Apocalipse. So let's ask him to read this scripture. Então vamos pedir a ele para ler essa escritura. Muito alto aqui. Tá. More for this. Aumenta o microfone dele para ele colocar o áudio desse ator que ele está falando. Okay? After John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. It's rebellious. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Fala, bispo. Marcos 1:14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. This is the most wonderful news. Esta é a mais maravilhosa notícia. Let me say it again. Deixa eu dizer isso novamente. Jesus came into Galilee Jesus veio até a Galiléia, proclaiming the kingdom of God. proclamando o reino de Deus. The time is fulfilled. O tempo se cumpriu. The kingdom has drawn near. O reino se aproxima. Repent Arrependam-se and believe the good e news. creiam nas boas novas. This is the message. Esta é a mensagem. Wonderful news. Uma notícia maravilhosa. And with all our heart, E de todo o nosso coração, we want to transmit this message queremos transmitir esta mensagem to everybody. para todos. How do we do it to the Y generation? Como que podemos fazer isso para a geração Y? Every generation has their own mindset, Cada geração tem a sua própria maneira de pensar, their own prejudices, seus próprios preconceitos, their own fears, seus próprios medos, their own as needs. suas necessidades.
Today we're going to ask God to help us reach this generation with this good news. Hoje nós vamos pedir para Deus nos ajudar a alcançar esta geração com essas boas novas, No compromise. sem comprometer. But this good news is like a jewel. Mas essas A jewel. Diamante, a jewel. Jewel. ok. Essas boas novas é como se fosse uma joia. And you don't take this out straight away. Você não dá isso de uma vez. When you are proposing to a woman, Quando você está propondo a uma mulher, any single men here, tem algum homem solteiro aqui? when the time comes, my friend, Quando o tempo chegar, meu amigo, and you take out this jewel to give to your woman who want to be your wife, quando você tiver uma joia para entregar para essa mulher que você quer que seja sua esposa, choose your moment wisely. escolha o momento com sabedoria. Be ready for rejection, Esteja preparado para a rejeição, but have faith. mas tenha fé. In the same way, when we speak to somebody about Jesus, Da mesma forma, quando falamos para alguém a respeito de Jesus, timing is everything. tempo, a hora certa é tudo. And in the meantime, sometimes you have to wait. E muitas vezes, nesse meio tempo, nós temos que esperar. This generation will talk Essa geração vai falar everything what they believe, tudo o que eles creem, everything they criticize about the church. tudo o que eles criticam a respeito da igreja. But the moment you say, but, Mas no momento que você fala, mas, they say, don't preach to me. não pregue para mim. But you've been preaching to me for 3 hours. Mas você está pregando para mim já faz 3 horas. Have patience, Tenha paciência, have love, tenha amor and wait your turn. e espere a sua vez. Let me show you the introduction to this new ministry of the millennials on the video. Então deixa eu te mostrar a introdução desse novo ministério dos milênios num vídeo. Bispo, que é essa música? Música de Pernambuco? Não. Música de São Paulo? Música de Rio de Janeiro? Eu não sei nada. You know, I've been thinking a lot lately about the message of Jesus. Are we transmitting the message correctly? Do we know the real message of Jesus? The message that he transmitted to us? How can we be sure that we have the correct message in our hands, in our Bibles? But also, how can we be sure that the churches are transmitting this message correctly? There are churches which seem to be talking only about money and prosperity as if the church is a business. We know that can't be true. Jesus was not like that. Then there are others who kind of talk about only social things or political things, and we know that Jesus says, my kingdom is not from this world. How can we be sure that we are hearing and transmitting the correct message of Jesus? I've been speaking to a lot of young people about this, and we're going to be hearing from them what they are saying, what they are thinking. And I'm deeply concerned that today we can preserve the purity and the message of Jesus, and I want you to join me as we interact with very many people. My name is Colin Walter, and I'm going to be discussing these things with you, and I invite you to join with me. So today I want to introduce you to many of my friends. Então hoje eu quero te apresentar muitos dos meus amigos. There are young people who have been speaking to me, São jovens que têm falado comigo. and some of them are crazy, Alguns deles são malucos, some of them are profound, alguns deles são profundos, many of them are confused, muitos deles são confusos, but they need to know Jesus. mas todos eles precisam conhecer Jesus. So on your sheets you have the outline of today. Então na sua folha, no material que foi te dado, você tem tudo que vai acontecer hoje. I want to
start very quickly by summarizing what we said last night, presenting the millennial generation. Hoje eu gostaria de fazer um resumo de tudo que nós já começamos a falar ontem, te apresentar a geração dos millennials. There are many ways of talking about this, but people born between 1984 and 1996. Há muitas maneiras de falar a respeito dessa geração, mas são normalmente pessoas nascidas entre 1984 e 1996. 22 to 34 years of age, roughly. Jovens de 22 a 34 anos de idade. And this demographic represents 20% of Brazil. E isso demograficamente representa 20% da população brasileira. So there could be up to 50 million people that like this today. Eles podem ser quase 50 milhões de pessoas nos dias de hoje. And what you need to know is the next generation, Generation Z, O que você precisa saber é que a próxima geração, a geração Z, which is kind of people born from around year 2000 onwards, são as pessoas que nasceram próximo do ano 2000 em diante. they have every characteristic of Generation Y, Ele tem muitas características da geração Y, but they have less Christianity in their DNA. mas eles têm menos cristianismo no DNA deles. I believe apostolically, prophetically, we have 5 years to reach this millennial generation, and this could be the making of the destiny of Brazil. Eu creio que nós temos mais ou menos 5 anos para alcançarmos essa geração, e eu falo para vocês apostolicamente e profeticamente que isso pode marcar algo que vai transformar o Brasil. You need to be louder than me. Ok. Okay, so what I want to ask you is today we're going to work hard. Então, o que eu quero te pedir hoje é que hoje nós vamos trabalhar duro. My presentation can be brief. A minha apresentação pode ser breve. I want you to ask questions. Eu quero fazer perguntas. I want to give you opportunity to talk amongst yourselves. Eu quero dar oportunidade para vocês falarem entre vocês. Information is on the sheet. As informações estão nas folhas. So I want to focus on listening to the videos. Então eu quero focar em escutar os vídeos. So when we talk about what defines this millennial generation, we find the following things. Então quando nós falamos sobre definir essa geração, nós estamos falando sobre as seguintes coisas. They are very immersed in digital revolution and also in their own physical identity. Eles estão totalmente imersos em suas vidas físicas e digitais. They feel themselves separated, detached from institutions, including the church. Eles se sentem separados de instituições, inclusive as igrejas. They are networked with friends and in relationship, in community. Eles estão em rede com amigos e voltados para a comunidade. But the problem with their community is they only listen to each other. O problema dessas comunidades é que eles apenas ouvem uns aos outros. Social networking is very good. As redes sociais são importantes. But usually we talk to people who are like us. Mas normalmente nós falamos com pessoas que já são como nós. So a church social network, we are talking to believers. Então uma network de igreja nós estamos falando entre crentes. Millennials talk to millennials. Millennials falando com millennials. And so they reinforce their own errors and ideas. E aí eles reforçam, eles fortalecem os seus próprios erros e ideias. But they value individualism, they value individual voice, they value authenticity. Eles valorizam a autenticidade, o individualismo. They're very demanding. Eles são muito exigentes. They have a sense of entitlement. Eles têm um sentido de serem dignos de coisas. They want to live a healthy, happy, balanced lifestyle. Eles querem viver uma vida mais saudável, equilibrada. They tend to be more liberal than their parents. Eles têm a tendência de serem mais liberais do que os seus pais. If you ask millennials, should we legalize drugs, marijuana, they all say amen. Well, they say yes. Se você perguntar para os millennials, a maioria deles, se você perguntar se vocês acham que deveria legalizar maconha e coisa e tal, a maioria deles vão dizer sim. Same-sex marriage, what's the problem? Casamento entre pessoas do mesmo sexo, qual o problema? Transgender, what's the problem? Transexuais, qual o problema? We should love everybody. Nós devemos amar todos. And accept everybody. E eles aceitam a todos. So I want to ask, what do millennials really believe? Então hoje eu vou perguntar para vocês o que vocês acham que os millennials acreditam. I want to reinforce that what I'm teaching you has not come from books. Eu quero reforçar aqui, dar um reforço de que o que eu estou falando com vocês, eu não
captei isso em livros. Have a look at your appendix at the back of your notes. Se você der uma olhada aí no apêndice, no índice, lá no final das suas anotações, After 1 year of listening and filming and talking and making friends of young people, non-Christians, depois de um ano de ouvir pessoas, fazendo amigos, principalmente não cristãos, I was able to write this list without study, without making notes, just from what I have learned. eu tive a condição de fazer essas anotações, captar todas as informações sem pegar em livros, mas de acordo com o que eu ouvi de pessoas que compartilharam comigo. And so you see here, this is what I have learned that they believe about all those topics. Então você vê aí que eu estou aqui com informações sobre tudo que eles acreditam a respeito de todos esses tópicos. So read that and think about it. Então leia isso e pense a respeito disso. Occasionally I use some technical terms: Ocasionalmente eu uso alguns termos técnicos: pluralism, postmodernism, subjectivism, relativism. pluralismo, subjetivismo, relativismo, Postmodernism. pós-modernismo. If you don't know what those terms mean, look them up or come and ask me. Se você quer saber tudo que esses termos significam, vem aqui e me pergunte que depois eu te falo. But really, it just describes their heart and their Mas mindset. realmente é só para descrever o coração deles, a maneira que eles pensam. And so now I'm going to take you to some direct quotes. Então hoje, agora, nesse momento, eu quero levar vocês a algumas citações diretas. What do these young people believe about politics, spirituality, morality, and everything? O que esses jovens pensam a respeito de moralidade, espiritualidade e tudo mais. Okay, let's have a look at this quickly, because I don't expect you to take it in. You've got it written down. You can look at it later, but let's cover it briefly. Então vamos passar por isso aqui rapidamente, porque você tem tudo anotado, então nós vamos fazer uma passada rápida sobre tudo. Okay. Política. E o problema dos nossos políticos é justamente pelo fato de que são religiosos em demasia e possuem espiritualidade em escassez. That's a direct quote. Essa é uma cotação direta. Okay, politicians. Muitos políticos preferem que se perpetue a ignorância na sociedade. Okay, spirituality. Espiritualidade. Or one more political. Tem mais uma cotação aqui sobre política. A situação nesse país é lamentável. Acredito que se houvesse espiritualidade, talvez os governantes fossem mais justos e dignos. Do you remember that young guy, Davi? Sim, você está perguntando se eu me lembro de um In rapaz chamado Davi. Recife, Antigo. Sim, We're trying to make contact. nós estávamos falando com um rapaz no Recife Antigo. My team was shy. Minha equipe estava And tímida. don't be shy. E eu falei, não sejam Look, here's tímidos. a young man. Ali está um rapaz, um jovem. You sit down with him. What's your name? Davi. Eu sentei do lado dele e perguntei, como é teu nome? Davi. My name's Colin Volta. Meu nome é Colin Walter. I want to talk to you about spirituality. I want to interview you. Quero falar com você sobre espiritualidade. Eu gostaria de te entrevistar. Do you believe spirituality is important today? Você acredita que espiritualidade é importante hoje? Do you think our politicians should be more spiritual? Você pensa que os nossos políticos deveriam ser mais espirituais? He thought I was talking about religion. Ele pensou que eu estava falando sobre religião. So he said, no, we've got enough of evangelical backbenchers. Não, acho que não, porque nós já temos bastante evangélicos na bancada evangélica. I said, no, listen. Não, escute-me. Love is the highest spiritual value. Amor é um valor espiritual muito mais alto. Do you believe that if the politicians had more genuine love, then Brazil would be a better place? Vocês acreditam que se os políticos tivessem um amor genuíno, o Brasil seria um lugar melhor? He said, yes. Ele disse sim, sim. I said, therefore you believe in the need of spirituality in politics and society. Então, por isso que você acredita na necessidade de política e de espiritualidade na sociedade. Okay, so we talk about spirituality now. Então, nós vamos falar agora sobre espiritualidade. Okay, we talk about spirituality now. Nós vamos falar sobre espiritualidade agora. Okay, here we go. Agora, vamos lá. This is something of what they believe about spirituality, a direct quote. Isso são algumas coisas que eles acreditam a respeito de espiritualidade, são cotações diretas. Diz assim: todo ser humano necessita conectar-se espiritualmente com o divino. Ao despir-se da materialidade, é possível refletir sobre si mesmo, através de um olhar mais profundo de sua essência, do seu eu. So they have a spirituality, Então eles têm a espiritualidade, but they like to separate religion
and spirituality. Mas eles gostariam de separar religião de espiritualidade. So this is good news and bad news. Então isso são boas notícias e má notícias. It's good news because you can talk to them about spirituality. É uma boa notícia porque você pode falar com eles a respeito de espiritualidade. The bad news is you've got to get over their rejection of any form of formal, institutionalized, denominational religion. A questão negativa é que você vai ter que superar a rejeição que eles têm de qualquer forma de instituições legalizadas, qualquer forma de igreja, qualquer coisa desse tipo. Now this next quote, I remember who said it. It was Rachel in the Federal University, the young girl with glasses, the one who was breaking up with her boyfriend, the one who was a biochemist. Eu me lembro dessa moça chamada Raquel, é uma pessoa lá que era entrevistou na Universidade Federal de Pernambuco, e ela estava ali, ela tinha óculos e ela estava falando numa situação de ter rompido com o namorado. Read this carefully and make a note because this is typical of the new kind of spirituality that this generation is adopting. Então leia com cuidado, faça suas anotações porque essa é uma maneira que os milênios falam a respeito desse assunto. Prefiro pensar que existem energias e de acordo com o que fazemos no dia a dia e que desejamos e fazemos aos outros, que se acumularão e voltarão para nós de maneira positiva, sem pensar em um ser específico. We'll come back to that. Nós vamos voltar a isso. You'll need to spend time reflecting. Você precisa gastar tempo refletindo. But anyway, let's press on. Nós vamos em frente. Morality. Moralidade. Young people today have a very strong morality. Os jovens de hoje, eles têm uma moralidade muito forte. It's not a Christian morality, Não é uma moralidade cristã, but it's very strong. mas é muito forte. They believe in the morality of authenticity, Eles acreditam em moralidade e em autenticidade. being yourself. Seja você mesmo. So if you are a gay person, a homosexual, Se você é um gay ou um homossexual, don't hide it. não se esconda. Be who you are. Seja quem você é. Tell the world. Fale ao mundo. Live as a homosexual. Viva como um homossexual. No, don't worry. Go back. I'm not ready for the video. Apesar de ser uma coisa Okay, so also let's show, for example, you can, according to this morality, you can have sex with anybody that wants to have sex with you. You can do this. You can have sex outside of marriage, and this is okay, but don't cheat on anybody. De acordo com o pensamento desses jovens, você pode ter sexo com quem você quiser ter sexo, desde que você esteja afim, mas a moralidade deles diz, não venha trair ninguém. So affirm their sense of morality, Então afirma o senso deles de moralidade, but help them see that the best morality is based on God's nature and character. mas a maneira que eles veem não é como a questão de a moralidade baseada no caráter e na moralidade de Deus. Okay, read this quote for us. Então vamos ver essa cotação aqui sobre moralidade. Falta o povo adquirir cultura, educação, conhecimento, resgatar a ética, fazer com que o povo pense mais, seja consciente, combata a corrupção. Okay, next one. Próximo. O problema é a falta de hombridade dos governantes. Tenham eles a crença que tiverem. O que se deve acrescentar ao Brasil é moral, virtude e espiritualidade. Now the next quote came on the social media. Raphael will remember it. We were talking to them about are the young people able to do something to change the corruption in society. A próxima citação que nós vamos ver veio de uma pessoa, um jovem interagindo nas mídias sociais. Foi o Rafael que recebeu, falando sobre moralidade na sociedade. This person said, look, if we take care of the immorality, the corruptions, small corruptions in our own life, Esse jovem falou assim, se nós tomarmos mais cuidado com a corrupção nas nossas próprias vidas, then Brazil would be a better place. o Brasil seria um lugar melhor. Don't just point a finger at corruption in politics, corruption in the pulpit. Não aponte seu dedo somente para a corrupção nos governantes, nos púlpitos, Deal with the corruption in your heart. mas trate com as corrupções do seu próprio coração. Okay?
Acredito que o primeiro passo é reconhecer as pequenas corrupções que se pratica no dia a dia. And I found that the young people have a tremendous social conscience. E eu percebi que os jovens têm uma consciência social tremenda. Remember that for later on when we talk about how to build spiritual communities that are attractive to a millennial generation. Mais tarde nós vamos falar sobre como construir instituições, sociedade, aonde seja mais atrativo para a geração dos millennials. If I was doing this here in, where are we? Floripa. Se eu estivesse fazendo isso aqui, onde nós estamos, em Floripa, I'd take a place like this. eu pegaria um lugar como esse, I'd have beautiful things up here like you have. eu ia colocar coisas lindas aqui And como I'd put vocês têm, television ia monitors, colocar and televisões, some monitores, games to play, só alguns jogos, lots of easy chairs for discussion, várias cadeiras places to confortáveis para listen to discussão, music. escutar algumas músicas. And then I would say, what are we going to do to help the people in Floripa? E eu ia perguntar para eles o que nós vamos fazer agora para ajudar as pessoas de Floripa. Let's go out and do something. Vamos lá fora e vamos fazer alguma Is coisa. it the homeless? Is it the drug addicts? Is it the people who are poor? Are there favelas here that need help? São pessoas que são moradores de ruas, pessoas pobres, pessoas que vivem em favelas nas regiões por aqui. Is it literacy? É uma literatura. And so instead of just going to church, Então, em vez de você só ir para a igreja, we'd go out and work in the community. nós vamos lá fora e trabalharemos nas comunidades. They won't have faith yet, Eles ainda não têm fé, but bit, by doing things together, mas pouco a pouco, fazendo coisas juntos, we build community, nós construímos uma comunidade. and the seed of the gospel can be sown. E aí a semente do evangelho pode ser semeada. Here's a good comment about the solidarity that we see in Brazil in carnivals, festas, and folias, but we need it also in other areas of the community. Aqui são umas boas citações que nós ouvimos a respeito de pessoas que nós entrevistamos em festas e até mesmo em carnaval, a respeito de atitudes sociais que podemos tomar. Okay, last one. Para carnaval, festas, folias... direto aqui. Sinceramente, eu acho que 6 entre 10 dos jovens hoje em dia, entre 16 e 20 anos, estão muito desligados com o que o Brasil está sofrendo. Porém, 4 entre 10 dos jovens do país estão aí, prontos a ajudar a mudar esse Brasil. This is the opinion of somebody who contributed to the website. Essa é a opinião de alguém que contribuiu no website. I don't know, Rafael, can you remember who said this? Você se lembra, Rafael, quem It disse was isso? written on as a response in one of the Facebook postings. Foi uma resposta, uma interação, alguém que interagiu num post do Facebook. So these percentages, I don't think, are based on scientific research. Essas porcentagens não são baseadas em numa pesquisa científica. I would say not 4 out of 10. I would say 9 out of 10 young people in Brazil are ready to do something to change the nation. Eu não diria que 4 entre 10 jovens no Brasil estariam prontos para fazer algo para mudar o Brasil. Eu diria que 9 entre 10 jovens no Brasil estariam prontos para ajudar a mudar o Brasil. So this short survey helps us Então essa pequena pesquisa nos ajuda. to see how we can capture these youth Então nos mostra como que nós podemos capturar esses jovens and take a look at their energy. e pegar as suas energias. Now, video number 4, if you have a look at that. O vídeo número 4, por This favor. is a reflection of a young man from Pernambuco Esse é o reflexo de uma reflexão de um jovem de Pernambuco. who's, when we talk to him about spirituality, Nós falamos com ele sobre espiritualidade. he says why young people don't want to go to church. Por que os jovens não querem ir na igreja? Listen to this and see if you agree. Escutem esse jovem e veja se você concorda. Apesar de ser uma coisa muito séria, também, segundo a forma, as igrejas, muita gente trabalha de forma como realmente deve ser, mas também muita gente trabalha de forma também nas igrejas corrupção também. Isso que no Brasil hoje tem prejudicado muito também. Muitos jovens não sentem o prazer de caminhar para a igreja, fazer as coisas certas devido a isso que ocorre. Muita coisa errada, pastores que querem se aproveitar do seu conceito, do seu querer ser alguma coisa na religião, mas está difícil. Do jeito de hoje em dia do Brasil está difícil, os pastores. Queria falar para os pastores para fazer o que é realmente certo, fazer o que Deus manda, o que Deus decide, não fazer o que eles querem fazer por eles mesmos só para crescer na vida em cima dos cristãos. Wow. Okay. My first interview
A minha primeira entrevista, I could never use. eu poderia nunca usar. The sound was bad, O som estava ruim and I discovered afterwards he was a pornography star. e eu descobri depois que ele era um ator de pornografia. So I thought, oh, thank God the sound didn't work. E eu falei, obrigado Deus que o som não funcionou bem. Because if I put him on Facebook all over Brazil, Porque se eu colocasse ele em Facebook no Brasil inteiro, then I'd be in big trouble. eu estaria num grande problema. But talking to him, he was a very sincere man. Eu estava falando com ele, era um rapaz bem sincero. Sincerely wrong, but sincere. Sinceramente errado, mas sincero. And he was speaking with much passion. Ele está falando com muita paixão. He had a background in evangelical church. Ele tem um histórico de igrejas evangélicas. Let's stop here. Pause for a moment. He's in his 20s, Deixa eu dar uma pausa por aqui, só um momento. Ele está na casa dos seus 20 anos. a young man, Jovem, homem, baptized in evangelical church, batizado numa igreja evangélica. and now is a porn star. E agora ele é um ator de pornografia. Everybody makes their own choice. Todos fazem as suas próprias escolhas. We can't change that. Nós não podemos mudar isso. But it breaks my heart Mas isso quebrou meu coração. that there were people who 2 years ago were in our churches Pessoas que 2 anos atrás estavam nas nossas igrejas and now are on drugs, e agora estão nas drogas, committed suicide, se matando, se given up suicidando, on the church, se desistindo da igreja, becoming pornographers. se transformando em atores de filmes pornográficos. But in the first interview that I did, Mas na primeira entrevista que eu fiz, I had an idea eu tive uma ideia. just to ask this young man, Apenas perguntar para esse jovem homem, what would you say to the pastors? o que você diria aos pastores? And I remember what he said. Eu me lembro o que ele disse. Stop judging people. Pare de julgar as pessoas, I'm a homosexual. os homossexuais. It's none of your business what I do with my body. Não é da sua conta o que eu faço com o meu God corpo. loves me anyway. Deus me ama de qualquer And forma. you are a stinking hypocrite. E você é um hipócrita fedorento. Okay, I don't need to comment on that. Eu não preciso nem comentar sobre isso. But what I understood was that young people, they want a voice. Mas o que eu entendi é que os jovens querem uma voz. The pastors are always speaking to them. Os pastores sempre falam com eles. But have we listened to them? Mas nós temos ouvido a eles. I find, even with my wife, Eu vejo que até mesmo com a minha esposa, I must listen before I speak. eu preciso ouvir antes de falar. Você dizer algo? Bispa Cláudia, sim? Precisa escuchar. Eles precisam escuchar. Don't worry, don't worry. We're all friends here. Todos So, nós somos amigos aqui. this young person that I invited on the interview from Pernambuco, Então, esse jovem que eu convidei para a entrevista em Pernambuco, he says people are sick of the church because of corruption. as pessoas estão cansadas da igreja por causa da corrupção. Pastors taking advantage of people. Eles estão tirando vantagem das pessoas. Pastors using religion in the wrong way. Pastores usando a religião de uma So I forma want to errada. say to the pastors, do what is right, do what God says you should do, God's plan. Don't take advantage of other Eu Christians. gostaria de dizer, faça o que é certo, o que a Bíblia diz, pare de tirar vantagem das pessoas. This is the last opportunity we have of hearing the young people say that about the church. Esta é a última oportunidade que temos de ver jovens dizendo isso a respeito da igreja. Can you see this man? He's not a believer. Você vê, esse homem não é um crente, He rejects the church, ele rejeita a igreja, but he knows what the church should be about. mas ele sabe o que a igreja deveria ser. There is some Christianity in his DNA. Há algum tipo de cristianismo no seu DNA. I warn you, the next generation doesn't have that DNA. Eu te aviso uma coisa, que na próxima geração eles não terão esse DNA. What would you want to say to that young man? O que você gostaria de dizer para esse jovem homem? Yes, I agree. Sim, eu concordo. There's much corruption in the Está church. cheio de corrupção nas igrejas. Many pastors have no education. They can't go and trade on the stock exchange, so they open a church so they have income. E muitos pastores não têm educação e eles pensam que a igreja é o lugar deles terem o seu rendimento But financeiro. there are thousands of churches in Brazil. Mas há milhares de igrejas no Brasil.
They don't make the headlines. Eles não estão nas principais notícias. They are not on national television Eles networks. não estão nas networks de TV nacionalmente. But they exist for one reason: Mas eles existem por uma razão. to love God Para amar a and Deus. to love people Para amar ao and to povo. preach the word. E para pregar and a to help palavra. people. E a ajudar pessoas. And tithes and offerings are there to enable them to do that, not that they can have Mercedes-Benz, Rolls-Royce and helicopters. E os dízimos e ofertas estão lá para ajudar a fazer a obra e não para que pastores tenham BMWs, Mercedes-Benz, Rolls-Royces e helicópteros. There is a good news story about churches in Brazil that the young people are not hearing. Há muitas boas notícias nas igrejas que os jovens precisam ouvir. How do we tell them? Como que nós contamos a eles? How do we show them? Como que nós mostramos a eles? That's a very big question. Essa é uma grande questão. Okay, now I have one more video to show you. Agora eu tenho mais um vídeo para te mostrar. Video number 5. Vídeo número 5. And this was a beautiful conversation I had. Essa foi uma conversa maravilhosa que eu tive. In the park, Ibirapuera. I met 3 Catholic young people. Eu encontrei 3 jovens católicos. And they spoke positively about the church. E eles falaram positivamente a respeito da igreja. But I asked them to comment on the problems young people are facing in terms of the social situation in Eu perguntei Brazil. para eles fazerem um comentário de como os jovens têm encarado os problemas sociais no Brasil. A diferença é essa questão assim, né? A pessoa rica, ela já tem uma estrutura de vida, então ela já consegue se manter e tudo mais pelo fato de ser de geração. O pai dela era rico, o avô dela era rico, então ela consegue herdar essa situação. A pessoa pobre, ela tem que correr atrás do suor dele, tem que trabalhar todo dia, acordar às 6 horas da manhã, e é isso que muitas vezes, com a corrupção no Brasil, a pobre, ela trabalha, começa a trabalhar dos 10 anos, vai parar de trabalhar nos 50 anos de idade, pelo fato da corrupção. Então o dinheiro do pobre sempre é desviado para algo errado. Né? Então ele não consegue ter uma estabilidade para poder ter uma vida social tranquila. Ele tem que trabalhar até os 50 anos, ou até mesmo até conseguir sua aposentadoria, que é uma coisa bem difícil no Brasil. Okay, I show you that just to show that young people have a keen sense of social conscience. Então eu mostrei esse vídeo para vocês perceberem que os jovens eles têm um sentimento da consciência social no Brasil. Give them the opportunity to make a difference in their community socially, and they will be the first in line. Dê a eles oportunidades deles poderem fazer a diferença nas suas comunidades, eles serão os primeiros da fila. If I was working here in Florianópolis, e se eu estivesse aqui trabalhando em Florianópolis, I would gather these young people together. Eu reuniria esses jovens juntos. And I wouldn't bring them into a meeting. Eu não os traria numa reunião. I'd meet them in a social area. Eu os encontraria numa região social, numa área social. We'd gather around the work of caring for people. Nós iríamos trabalhar em relação a como cuidar das pessoas. Works can come first. Os trabalhadores podem vir primeiro. Faith will come later. O trabalho pode vir primeiro e a fé vem depois. Okay. Now, I'm about to give you a break. Estou próximo de te dar um intervalo. But on video 3, mas no vídeo 3, I want to turn this into a workshop. Eu gostaria de fazer com que isso fosse agora um workshop, um trabalho. So this is quite a long video. It's about 8 minutes long. É um vídeo de 8 minutos. And I want you to take out a piece of paper and a pen. Eu gostaria que você pegasse um pedaço de papel e uma caneta. And I want you to listen very carefully to this video. Eu gostaria que você escutasse com muito cuidado, cuidadosamente este vídeo. This video was shot by Ricky, who's our cinematographer, so it's better quality than the other ones. Então esse vídeo foi gravado pelo nosso amigo Ricky, que é um cinegrafista, desculpa, que então ficou numa qualidade muito melhor. And I want you to listen carefully and ask yourself the question, what does this young man believe? Eu gostaria que você escutasse com cuidado e que você pensasse com você o que realmente este jovem acredita. What is his
view, his perspective of the world, Qual é a sua visão, a sua perspectiva do mundo, of God, de Deus, of other people, de outras pessoas, of his role in a life? sua participação na vida? What is his view of religion? Qual é a sua visão em relação à What religião? are his beliefs? Quais são suas crenças? Now, I studied philosophy, Eu estudei filosofia, critical analytical thinking. pensamento analítico e crítico. I've studied theology. Eu estudei teologia. So when I listen to somebody, I can easily categorize them in terms of systematic theology or philosophical position. Então, quando eu ouço as pessoas, eu consigo rapidamente categorizá-las em relação ao seu pensamento teórico, filosófico, teológico. But all of us need to be able to listen to what people say and understand what is underneath what they say. What do they really believe? Because that's the foundation that you have to challenge. Porque toda vez que nós precisamos aprender, quando a gente ouvir alguém, a gente conseguir enxergar não somente o que está na superfície, mas o que está ali embaixo, profundo, para você entender realmente de onde vem aquela ideia que a pessoa está So expressando. we'll watch this. Então você I'll assista a ask you isso, to make some notes, faça algumas and anotações. then we'll have a break, and after the break we'll come back with some of your answers. Então nós teremos um intervalo depois disso e nós voltaremos com What does algumas this young respostas. man believe about God, O que esse rapaz acredita em relação a about Deus, society, a respeito da sociedade, about the individual, até a questão dos indivíduos, about the purpose of life, propósito da vida, about religion? a respeito de religião? Then ask yourself this question: is he exclusive in his beliefs or inclusive? E aí você pense nas coisas. Ele é alguém inclusivo naquilo que ele acredita ou ele é exclusivo? You see, we are criticized for being exclusive. Então nós muitas vezes somos criticados por sermos exclusivos. Jesus is the only way. Jesus é o único This is caminho. how you should É live. dessa maneira que você deveria ver. This is wrong, that's wrong. Isso está errado, isso está errado. And they say you're narrow and exclusive. E aí eles dizem, vocês são mente fechada e But as exclusivistas. we heard last night, I believe in everything. Mas como nós falamos, eu acredito, vimos ontem, eu acredito em tudo. But if you believe in everything, Mas se você acredita em tudo, it's because you think everything is true, which means you believe in nothing. você acaba acreditando que tudo é verdade e no final você acredita em nada. Okay, watch this video. Então assista esse vídeo. And then we'll break and you tell me what you think. You've got a bit of time to discuss it in the break. Nós vamos Here we ter um go, tempo de video number discutir 3. e depois a gente fala sobre isso. Agora vai o vídeo 3. Nasci na região do extremo sul de São Paulo. Eu estudei a maior parte da minha vida no colégio público do estado. Fiz faculdade, me formei em comunicação social. E depois de um tempo eu resolvi que eu queria ser barbeiro. Então eu passei boa parte da minha vida trabalhando em comunicação, trabalhando para outras pessoas. E aí depois eu resolvi seguir meu sonho, que era virar barbeiro. A cabeleireira foi idealizada para ser um lugar onde eu me sentisse bem, porque a maior parte do tempo eu passo aqui dentro. Então aqui, ó, desde a música que toca aqui dentro, o quadro, a arte, tudo que tem aqui dentro tem a minha cara. Eu passo a maior parte do tempo aqui, então não podia ser uma coisa que eu não gostasse de ver ou de ouvir. Então tudo que tem aqui tem um pouco da minha personalidade, do que eu acredito, do meu desejo. Espiritualidade para mim tem a ver com elevação do estado de vida. É quando eu consigo elevar aquilo, o meu sentimento, a forma como eu me sinto, e eu consigo, através de algo místico, não de misticismo, elevar essa condição de vida e conseguir ver o mundo de um jeito diferente. Então, se eu estou num estado de vida baixo, eu vou ver o mundo de um jeito ruim. Então, se eu consigo elevar o meu estado de vida, mesmo em situação ruim, eu consigo ver algo positivo, sempre ver o copo meio cheio. Então, espiritualidade tem a ver com eu elevar a minha vida e não buscar algo externo. Para mim, acho que espiritualidade é isso. Olha, minha rotina é basicamente eu acordo pela manhã e faço um mantra, recito, né, são duas partes, né? A primeira parte é um mantra chamado Gongyo, perante um objeto chamado Gohonzon, que é um pergaminho onde a gente senta, que é chamado de supremo objeto para observação da mente. Então ali eu tento elevar o meu estado de vida e na sequência eu começo a recitar um mantra chamado Daimoku. Então é repetição contínua
de uma palavra chamada Nam-myoho Renge-kyo, onde eu vou repetindo, e ali eu vou purificando meus 5 sentidos. Purifico a minha visão, os meus órgãos sensoriais e purifico a minha mente. E aí quando eu faço isso, eu elevo o meu estado de vida, que acho que a espiritualidade é isso. E aí eu consigo ver as coisas de um jeito positivo. O budismo ele enxerga essa espiritualidade como algo que vem de dentro. Então, quando eu estou bem comigo mesmo, por mais que eu tenha uma situação divergente, eu consigo ver o positivo naquela pessoa. Então, às vezes, não é sempre que eu tenho a oportunidade de estar sempre com pessoas legais, mas eu consigo ver o melhor daquela pessoa. Então, mesmo em situações de estresse, eu consigo ter uma visão positiva daquilo, que é o que a gente chama de se colocar no lugar do outro, que é ter empatia pelo outro. Às vezes a pessoa está aqui e ela está nervosa, ela está chateada, ela está angustiada, ela está passando por algum problema. Então, nesse momento, eu elevando o meu estado de vida, eu consigo ver o melhor dela através do meu melhor. Então, eu tenho sabedoria para poder lidar com situações de estresse. Todas as religiões, sem distinção nenhuma, ela tem uma finalidade, que é fazer o bem. Independente de qual, se ela é monoteísta, se ela não é. Agora, tudo depende de como que você vai utilizar isso. Eu acho que o problema ou a solução, ela não está na religião, e sim na elevação da pessoa. Se ela consegue usar aquela religião para transformar a sua vida, e não ficar esperando alguma coisa do próximo. Então, eu acho que a solução do país, ela não está só no governante. Acho que se cada indivíduo conseguir transformar a sua condição de vida através da sua espiritualidade, aí sim a gente tem uma transformação da sociedade. Agora, enquanto eu ficar esperando o governo fazer alguma coisa, não vai ter muita solução, né? Obviamente é obrigação do governo prover algumas coisas para a sociedade, só que a elevação do seu estado de vida faz com que você viva melhor. E todas as religiões, elas são para o bem, né? Agora, quando você faz uma interpretação ruim da religião e você mistura isso com interesses pessoais, você pode canalizar isso para um lugar que não é bom. Agora, a religião, seja ela qual for, ela é para o bem da humanidade. Então, se você usa essa motivação para fazer o bem para todas as pessoas e não para um grupo pequeno de pessoas, sim, para a maioria, eu acho que isso é positivo. Eu acho que pode ajudar as pessoas. Então, não vejo como um problema. Acho que o problema é como a gente faz a interpretação da filosofia. Jesus Cristo foi um cara muito legal. Maomé foi um cara muito legal. Buda foi um cara muito legal. Acho que não tem problema na religião. O problema é quando você se coloca no lugar do divino. Então, eu tenho o poder de me comunicar com esse divino, com essa espiritualidade que ninguém mais tem. Então você faz as pessoas acreditarem que você é especial. E aí quando você vai para a política, você pode usar isso com as suas intenções pessoais e não para o bem da humanidade. Então isso é um problema. Então quando você tem líderes religiosos que ainda não conseguiram transcender o ego, aí você transforma tudo isso numa grande segregação. Isso é muito perigoso, né? Aqui uma experiência que eu tive assim, que foi bastante interessante. Teve um dia que tinha um cliente, amigo, que ele é evangélico, ele estava aqui sentado. Ele estava bastante preocupado porque teve as obras de arte que foram, das exposições que foram canceladas e tudo mais, e ele estava muito bravo porque uma das pessoas havia pintado Jesus. E ele falou assim, poxa, por que ninguém pinta Maomé? Eles têm medo, né, dos terroristas. Eu falei, não foi por isso. É porque não existe uma representação gráfica de Maomé. É só por isso. Mas Maomé foi um cara muito legal. E atrás de mim, aqui sentado, tinha um cara ouvindo tudo. E esse cara era muçulmano. Então ele pôde ouvir tudo que eu estava falando ali. Eu não sabia que ele era muçulmano. Então ele falou, cara, muito legal isso que você falou, porque a gente tem o hábito de falar assim, é muçulmano, é terrorista, é evangélico, ele é contra os gays. Isso é uma visão um pouco limitada. Nem todas as pessoas são assim. E aí, conversando com esse rapaz, ele falou uma coisa muito interessante. Eu falei, qual que é o principal ensinamento da sua religião? Ele falou, amar o próximo, né? Como amar a si mesmo, a imagem de Deus e tudo mais, tal. E aí a gente começou a conversar sobre os homens homossexuais, e ele falou assim, não, mas é isso mesmo, a gente tem que respeitar. Eu falei, peraí,
A gente tem que amar ou a gente tem que respeitar? Vamos pensar no conceito de amor. O que é amar? Amar é aquele conceito de eu conseguir elevar o meu estado de vida, elevar a minha espiritualidade, me colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo e eu amar ela pelo que ela está sofrendo. E não pelos dogmas. E não pelo que está escrito ou deixa de estar escrito, ou porque alguém falou, alguém que tem um poder de se comunicar com uma espiritualidade que eu não consigo enxergar. Pera, o amor é o mais importante. Então, se você eleva o seu estado de vida, você consegue se colocar no lugar dessas pessoas que estão sofrendo. Agora, será que essa galera que está no congresso, será que essa galera que está nos púlpitos, eles conseguem se colocar no lugar de quem está sofrendo? O Alan Firmo de Souza, tenho 28 anos, e trabalho aqui na Cabalheiros Barbearia. Wow. Okay, did you manage to catch what he said? Você conseguiu aí captar o que ele disse? How many people think he said some good things? Quantos aqui acreditam que ele disse algumas coisas boas? Okay, how many people think he said nothing good? Quantos aqui acreditam que ele não disse nada que presta? How many people see that he says some things which are very confused? Quantos aqui acham que ele disse algumas coisas que são muito confusas? That he's a bit misinformed. Ele está bem ou meio desinformado. He has some wrong presuppositions, some wrong ideas. Ele tem algumas ideias erradas, algumas coisas confusas. If he was here now Se estivesse aqui agora, and ready for a good discussion pronto para uma boa discussão, amongst friends, no meio de amigos, what would you like to ask him? o que você gostaria de perguntar para ele? What would you like to say to him? O que você gostaria de dizer para ele? Well, that's what you can think about in your short break. Então é isso que você vai pensar nesse período curto de intervalo. Let's have about 5 or 10 minutes because I want you to stay fresh. Então, vamos dar um intervalo aqui entre 5 e 10 minutos. Ok. Quero que você But don't go away, come back.